nosso povo. Sabe, eu me recuso a entender que o Brasil agora é fascista ou gado. Eu não aceito isso. O que eu sei é que o nosso povo foi enganado, porque o Bolsonaro, bem assessorado por dinheiro de fora, Steve Bannon, mandado para cá pelo Trump, usou a internet como nenhum de nós jamais soubera usar, e criou esses grupos de mentira, de fake news, de coisa e tal, e a grande elite brasileira, zangada com o lulopetismo, com a tragédia da Dilma, resolveu, como fez lá atrás com o Collor, percebe? Empacotar o cara como se fosse a resposta para a não política. 28 anos, deputado de quinta categoria. Bandido, rapaz. Esse cara, eu fui contemporâneo. Como é que era o Bolsonaro deputado? Rapaz, ninguém nem cumprimentava, era bullying. Bullying. Ele se sentava lá, quem sentava às vezes com ele era eu. Porque ele dizia que votou em mim para presidente da República. Dizia que votou em mim para presidente da República. E muitas vezes me perguntava coisas. Eu me lembro que uma vez eu desarmei um conflito que era o Genuíno, Zé Genuíno, líder do PT, querendo propor uma promoção pós-mortem pro Marighella ou pro Lamarca, não lembro bem qual era, e o Bolsonaro, instrumentalizado por essa ultradireita hidrófoba dos militares aposentados e tal, que ele sempre representou só isso, né? Com o negócio de vantagenzinhas e não sei o que e tal, o Bolsonaro traz um dossiê com 1000 fotos escatológica de justiçamentos que a esquerda revolucionária de guerrilha fez com o PCdoB na época e tal. O Genuíno era do PCdoB, não é na guerrilha do Araguaia que justiçaram lá no Vale do Ribeira um tenente, não sei o que, com as fotos tudo horríveis e tal. E eu digo, porra, vocês querem fazer o que com o Brasil? Fui falar com um, falar com o outro e tal. Foi assim a hora mais íntima que eu tive com ele e tal, e acabaram me atendendo, desarmei essa bomba que em nada ajudaria o Brasil, né, essa coisa. Mas depois eu fui levantar a comparação das despesas do meu gabinete. Veja, é para você ter um elemento objetivo fora da minha simpatia ou minha antipatia. Eu fui deputado junto com o deputado Bolsonaro, os dois. E o nosso gabinete tem uma verba para gasolina. O meu gabinete, eu fui olhar, porque quem tomava conta disso é minha secretária, meu gabinete, R$600 por mês de gasolina. Porque você vai do hotel, ou do apartamento funcional para o gabinete, R$600 é uns 3 tanques de gasolina na época. Né? Bolsonaro, R$12 mil no mesmo período. Caralho. E num posto de gasolina na Barra. Mas aí, mas esse dinheiro é pago recibo como? Falso. O cara dá o recibo, e devolve o dinheiro pro cara, ele dá 10% pro cara e bota o dinheiro no bolso. O cara faz nesse nível assim? Meu irmão, olha, é geral. Mas desse tamanhinho assim, o cara... É o dinheiro que o cara tinha para administrar. Agora, no governo Bolsonaro, ele está fazendo a história de corrupção, meu irmão, que está se roubando nesse país, de braçada, com uma tecnologia que é de quem conhece o mercado. Vou te dar assim concretamente. O Banco do Brasil tinha uma carteira de ativos, tu foi lá, tomou um dinheiro emprestado, deixou um cheque pré-datado, assinou uma promissória, deixou lá. Então, um belo dia tu não deu conta de pagar e o Banco do Brasil contabiliza isso como prejuízo, desconta do imposto de renda e manda isso para uma subsidiária do próprio Banco do Brasil tentar recuperar esse crédito, que vai ter juro, multa, não sei o quê, papapá, o brasileiro sabe do que eu estou falando. E muitas vezes consegue recuperar uma parte disso. Sim. E tal, com o escritório de advocacia, que são premiados pelo êxito, portanto não tem prejuízo nenhum, o prejuízo já foi batido e tal. Os caras que vão atrás das dívidas. Isso, das dívidas e tal. Pois bem, o Banco do Brasil foi fundado por Dom João VI e tem uma subsidiária para cuidar disso, créditos que tiveram liquidação fora dos prazos normais. O Bolsonaro vendeu a carteira de 3 bilhões de reais de ativos do Banco do Brasil para o BTG. O BTG é um banco privado e esse G é Guedes. Para que eles façam essa cobrança. Sim, mas só que era 3 bilhões e eles venderam por 370 milhões. Compreende? Disse assim, espera um pouquinho, 3 bilhões de reais o BTG comprou isso porque não valia nada? Por que chegou a 370 milhões? Por que não foi 400 ou 200? E aí é o melhor negócio do planeta Terra. Depois você tem assim, eles estão esquartejando a Petrobras e é um negócio escandaloso. Anota aí, TAG. A TAG é uma empresa da Petrobras que ela autonomizou para administrar os tubos, os gasodutos, os oleodutos, que é uma espécie de meio de transporte. Então, lá em Cubatão, tem lá a refinaria e a gasolina tem que chegar em São Paulo. Em vez de ficar esse monte de caminhão subir na serra, ele faz um gasoduto ou um oleoduto e mete a gasolina sob bomba, pressão, chega aqui e distribui. Só quem usa isso é a Petrobras, Rafinha. Só quem usa isso é a Petrobras. Por isso ela fez uma empresa de tal, chama TAG. Isso lá no Nordeste, aqui tem outro nome e tal. Sabe o que eles fizeram agora, o Bolsonaro?
pegou a TAG, vendeu de uma forma absolutamente obscura. E eu fui atrás, que eu fico procurando, que é meu papel, de fiscalizar, de cobrar, porque eu não fui eleito, então meu papel, 14 milhões de votos, é fiscalizar, cobrar em nome do povo brasileiro e tal, e de um cara que prometeu moralizar a esculhambação do PT. Pois bem, sofisticou-se de tal forma a ladroeira no Brasil que eles pegaram a TAG e venderam para uma empresa obscura, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe como, mas o preço eu achei. Qual é o preço? O valor do aluguel desses mesmos oleodutos por 3 anos. Então eu te compro um apartamento. A cifra certinha. Tu me vende um apartamento. Exatinho. Tu me vende um apartamento, tá certo? E eu compro o apartamento por 100 e em 3 anos de contrato que eu te dou para tu continuar morando no apartamento, é 100. Tu não quer não ter uma empresa dessa, que daqui 3 anos ela é tua e o aluguel para ir para frente é todo no teu bolso porque tu já pagou. A BR Distribuidora, que todo mundo pensa que é da Petrobras, não é mais. O esquema da verba de moradia, que eu disse anteriormente, ele tem um quê disso, assim. Você recebe, é muito louco, né? Você recebe essa grana, você chega para um cara e fala assim, quanto que é teu imóvel? O que se faz, né? Que hoje tem imóvel, a família tem imóvel pra caralho, o que faz? Quanto que é esse teu imóvel? 1 milhão. Beleza, eu te dou 1.200.000. Mas se a escritura por 200 e eu te dou 800 aqui, ó, na tua mão. 15 milhões de reais assim, é o patrimônio do Bolsonaro só de imóveis. Vai lavando. É um jeito mais 15 milhões de reais é o patrimônio de imóveis do Bolsonaro. Invariavelmente feitas desse jeito. É só lavando. Esse Flávio Bolsonaro, saco de dinheiro. Dinheiro que tira dos gabinetes lá, dos meninos. Se você jogar uma carteira de trabalho no meio dessa família Bolsonaro, a corrida é grande. Como é que é o... Nunca viram uma carteira de trabalho. Como é que é o negócio que os caras ficaram fazendo? Como é que é? Rachadinha? Rachadinha é um nome venial para peculato. Sabe o que é isso? O Queiroz, que matou 10 pessoas foram assassinadas pelo... Supostamente, estou te ajudando aqui, Ciro, para o processo não cair nas tuas costas. Membro da milícia. Supostamente mataram. Acusado de ter matado 10. Era o braço direito operador do Bolsonaro. Percebe? Gisele. É o supostamente, bota o supostamente. Ou a gente fala a verdade, ou a gente não vai livrar o Brasil dessas empulhações. Mas é que o Datena me ensinou essa. Você faz supostamente e você se livra. O povo não sabe o que é supostamente, mas o advogado sabe, então te livra. Sim, ele foi acusado de 10 homicídios, mas isso é só um objetivo lateral. O que ele era mesmo era operador da grana. Operador da grana. Tem uma filha chamada Natália. Entra na internet, meu irmão, vê se eu estou falando a verdade. Ela e mais 5 nunca pisaram em Brasília, não tem identidade funcional. Tudo isso eu tenho documento. E o Bolsonaro, ele assinava o recibo, o Bolsonaro estava o dinheiro no bolso. E ensinou isso para os filhos, que fizeram isso na Câmara do Rio, na Assembleia do Rio de Janeiro, e financiando milícia, meu irmão. Isso é um homem que está na presidência da República, e a gente tem o seguinte, mas o PT não tem nada com isso. Existiria o Bolsonaro se não fosse o ódio com que o povo brasileiro se sentiu enganado pela ladroeira e por colosso econômico que produziu isso nesse país?